Olá pessoal, tudo bem? Eu estou fazendo uma série de vídeos onde nós estamos falando sobre atitude. Então, aspectos da nossa vida que impactam sobre a nossa atitude. Ontem eu falei sobre autoimagem, já falamos sobre a personalidade, já falamos sobre vários aspectos que impactam a nossa atitude. E hoje eu quero falar sobre oportunidade, expor-se a oportunidades que impactam sim a nossa atitude. E para começar esse vídeo, eu quero já pedir para você que se inscreva no nosso canal, deixe seu like, faça o seu comentário e desejo desde já que Deus abençoe sua família, a sua casa, que as bênçãos do Altíssimo possam repousar sobre a sua família. E falando sobre oportunidades que impactam a nossa atitude, eu quero começar falando sobre um filósofo por nome Voltaire. Ele foi escritor também. E ele fala que a vida é como se fosse um jogo de cartas e que nós não escolhemos as cartas, mas elas são nos dadas. Assim como num jogo de cartas, as cartas são dadas aos jogadores, assim também ele compara a vida como um jogo de cartas. Você não escolhe, só que a diferença é o que você vai fazer com as cartas depois que forem lhe dadas à sua mão. Então você vai ter a opção de jogar a maneira que você quiser. Então entenda que cada um tem oportunidade diferente, cada ser humano é exposto a oportunidades diferentes. Então, nós escolhemos o que nós fazemos com essa oportunidade. Qual a oportunidade que é colocada à nossa frente? Por exemplo, vou dar aqui a título de exemplo um jovem rico. É só um título de exemplo, obviamente que não é a verdade cabal, uma verdade completa, mas é a título de exemplo, é um jovem rico que os pais oferecem de tudo para ele, só que ele cresce tendo de tudo e por isso chega um momento da sua vida que ele não quer trabalhar porque ele sabe que os pais irão sustentá-lo. E de outra forma, nós temos o jovem pobre, que o pai não tem condições de pagar uma faculdade e ele vê a única oportunidade da sua vida passar em um vestibular, ingressar em uma faculdade federal ou conseguir uma ótima bolsa de estudos. Ele o faz, ele acorda cedo, ele pega ônibus, ele rala, ele faz aquilo que é necessário, ele paga o preço e as poucas oportunidades talvez que lhe foram postas, ele aproveita da melhor maneira possível. Isso é um exemplo, né, daquele que despreza a oportunidade de fazer cada vez melhor, como foi o jovem rico, poderia ser mais excelente do que os seus pais, e de contrapartida o jovem pobre que busca com as mínimas oportunidades, com as cartas que lhe são dadas, fazer o melhor e ter sucesso na vida. Bem, dizem o seguinte, certa vez eu ouvi dizer que pessoas de atitudes medíocres, elas pegam as oportunidades que lhe vêm à frente e jogam fora. Pessoas inteligentes aproveitam as oportunidades que são lhe dadas, mas pessoas de atitudes de excelência, elas criam as oportunidades. A título de exemplo, vamos pegar aqui Davi, um dos grandes reis, talvez o maior rei da história de Israel e segundo rei da história de Israel como uma monarquia. O primeiro rei foi Saul, o segundo foi Davi. E olha só que interessante a oportunidade que Davi se expôs e ele aproveitou. A Bíblia diz, você conhece, se quiser depois ler primeiro o livro de Samuel, capítulo de número 17, que Israel estava em guerra contra os filisteus e o gigante Golias se pôs durante 40 dias a afrontar o exército de Israel, propondo um duelo para que todo o exército não viesse a um embate e morresse muitas vidas. Então Golias propõe um duelo, ele contra o melhor soldado de Israel ou aquele que eles quisessem mandar. Ninguém se dispõe ao combate. Davi, ali por volta dos seus 17 anos, o seu pai o chama e o ordena que leve mantimentos para os soldados e vejam seus irmãos se eles estavam bem, porque eles também eram militares. E Abinadab era um dos irmãos de Davi que estavam na guerra. E Davi ele faz conforme o seu pai ordena. Ele vai levar mantimentos, suprimentos para Saul, para o rei Saul e para os demais soldados do exército. E vai também ter notícias de como estão os seus irmãos. Quando ele chega lá, ele vê um gigante afrontando o exército de Israel. E o rei Saul ele propôs ali um prêmio para quem enfrentasse o gigante Golias. Ele iria cercar de riquezas, ele iria dar sua filha em casamento, iria isentar a família do lutador, do vencedor, melhor dizendo, de impostos em Israel. Davi ele chega e ele ouve isso, e então ele se dispõe a lutar contra o gigante Golias. Bem,
Nós sabemos o fim dessa história. Ele vence o gigante Golias, se torna um dos maiores militares da história de Israel naquela época, naquele presente momento, e posteriormente se torna rei em Israel. Por quê? Porque ele se expôs a oportunidades. Então, se expõe a oportunidades. Se você já tem a certeza que Deus é sobre a sua vida, se você já tem a certeza que Deus está contigo, então aproveite as oportunidades. Não ache que não há competência em você ou que você não vai dar conta. Creia sim que Deus está sobre a sua vida. Aproveite a oportunidade que é colocada à sua frente, tenha atitudes práticas e você com certeza vencerá. Um forte abraço para você, para toda a sua família. Fique com Deus.